O Jornal Agora, a primeira edição, dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Tocantins. Pela ordem definida em sorteio, hoje a gente entrevista o candidato ao governo Irajá, do PSD. Irajá Silvestre Filho tem 39 anos, é formado em publicidade e propaganda, já trabalhou como empresário e produtor rural. Irajá já ocupou o cargo de deputado federal por 2 mandatos, também atuou como regularização fundiária no governo do Tocantins. Em 2018, foi eleito o senador mais novo do país, com 35 anos. Candidato, obrigado pela sua presença. O senhor começa a contar a partir de agora. Obrigado, Roger, pelo convite. Quero começar perguntando para o senhor sobre a forma como que a sua candidatura foi lançada. Antes de anunciar que ia concorrer ao governo, o senhor chegou a declarar apoio a um deputado federal que era pré-candidato ao governo. Já nas convenções partidárias, o senhor subiu no palanque de outro candidato, fez vários elogios para ele, só que no dia seguinte anunciou a sua candidatura. Como é que o eleitor pode confiar nas suas promessas, nos compromissos, nas ações pelo senhor, se declarações públicas o senhor não manteve? Roger, é importante a sua pergunta para que as pessoas saibam os desafios, sendo o mais novo da história do Tocantins e a honraria de ser o senador mais jovem da história do Brasil, o que é um orgulho e uma grande responsabilidade. O diálogo na política é algo necessário e permanente. Eu tive, em algum momento, na pré-campanha, manifestações de apoio ao deputado Osíris Damaso, que acabou decidindo pela candidatura à reeleição. Estive prestigiando a convenção do candidato Paulo Mourão, que é uma pessoa que eu admiro e respeito pela sua trajetória política e tem uma relação muito amistosa e respeitosa com ele. E, inclusive, em algumas entrevistas, eu afirmei que o Tocantins está servido em qualquer um dos 3 candidatos que venham da oposição a ganhar essa eleição, o Estado estará em boas mãos. Isso é da minha parte, a franqueza, em primeiro lugar, e, claro, a vontade de que o Estado possa escrever uma nova história no Tocantins, seja com a minha candidatura, porque eu estou preparado para governar, ou respeitando a decisão democrática dos eleitores do Tocantins, se eles optarem por um outro projeto, e espero que seja sempre da oposição, porque são 2 nomes qualificados também que estão colocando. Durante o seu mandato, o carro lotado no seu gabinete foi fotografado algumas vezes em situações aparentemente fora do expediente de trabalho. Foi fotografado. Por que o tocantinense deve acreditar que o senhor vai fazer um uso responsável da máquina pública? Eu acho que o eleitor ele está atento ao comportamento de nós políticos. E graças a Deus eu nunca tive, Roger, meu nome envolvido em escândalo ou em corrupção. Pelo contrário, as pessoas sempre reconhecem a minha trajetória de 12 anos, né, o 3º mandato pelo senador, como um senador responsável e atuante. Eu tenho obras entregues em todos os 139 municípios. Então, o julgamento que faz não é em relação à vida pessoal do candidato, mas em relação ao trabalho que ele presta ao Estado e aos municípios. E a esse conjunto da ópera é que o cidadão está atento. Senhor deputado, o senhor se colocou como um defensor do agronegócio. Inclusive, muitas das suas propostas atendem demandas dessa categoria. Como produtor, na sua atividade como produtor rural, o senhor já foi alvo de multas ambientais por causa de suspeitas de desmatamento na fazenda do senhor. No seu plano de governo não tem nenhuma proposta para o meio ambiente. Inclusive, nas 16 páginas do documento, esse tema sequer é citado. Mas por que o meio ambiente não é uma prioridade? Bom, primeiro, hoje, é que nós que estamos na vida pública, nós precisamos e devemos ser investigados. Né? Quem não deve, não teme. Né? E eu acredito na justiça brasileira
E graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de condenação. Eu sempre exerci minhas atividades empresariais dentro do rigor. O cidadão pode entrar no site, tanto do Ministério do Trabalho, do Meio Ambiente, pode consultar se a minha certidão é negativa ou não. Então eu coloco isso com muita liberdade. Em relação ao plano de governo, eu tenho sim uma boa proposta. E a proposta se chama Casa do Produtor Rural. Nós vamos reunir dentro, em cada cidade do vai ter uma Casa do Produtor Rural, onde nós vamos centralizar dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo endereço, as 5 instituições ligadas ao agro brasileiro, inclusive o natural, que é o propriedades rurais. Para aqueles produtores que precisarem tirar a sua licença ou que tiver algum tipo de pendência ambiental, eles possam se regularizar em BOA, na região norte, e vir aqui em Palmas para resolver esse tipo de problema. O governo precisa estar presente na vida. Ambiente? O respeito ao meio ambiente e a nossa lei ambiental, que inclusive nós temos um código florestal e aprová-lo, que é o mais rigoroso do mundo. E, claro, todos os produtores, sem exceção, sejam pequenos, médios e grandes, precisam respeitar o meio ambiente. Essa já é uma pauta superada. Não há desenvolvimento se não for sustentável, com respeito às leis, ao meio ambiente, à lei trabalhista e às leis. Vamos falar um pouquinho mais do seu plano de governo. Uma das suas propostas é enxugar a máquina pública. O senhor pretende aí cortar pelo menos secretarias estaduais, ficariam 20. Quais são as áreas que o senhor não considera prioritárias e quais vão ser essas secretarias que vão ser cortadas? Excelente pergunta, Roger. Hoje é inadmissível um estado do Tocantins, sendo o 4º estado, infelizmente, com muita tristeza, o 4º estado mais pobre do Brasil, ter a manutenção de hierarquias em funcionamento. Isso é uma afronta à opinião pública e às pessoas que estão desempregadas e passando fome. Nós temos 400 mil tocantinenses em estado de pobreza. Isso é muito grave e crítico. Então, o que nós vamos fazer é um governo que respeita as pessoas. Nós vamos reduzir o número de secretarias de 38 para 20 que são necessárias e suficientes para poder oferecer serviço de qualidade e, claro, colocando pessoas competentes, tanto os homens, que nós definimos no nosso plano de governo, que serão metade de homens na chefia dessas secretarias, e também, pela força que as mulheres têm no Brasil e no mundo, 50% de mulheres competentes para poder nós dividirmos a responsabilidade de administrar o Estado. É isso que nós faremos. O senhor não respondeu a minha pergunta. Quais vão ser as secretarias que o senhor pretende cortar? Não tem a secretaria A, B ou C. Não tem o que nós vamos fazer o que nós vamos fazer é incluir dentro de algumas secretarias algumas áreas que são desnecessárias você ter um segundo prédio alugado, custando o aluguel, custando energia, custando IPTU, às custas dos impostos do cidadão. 87% de toda a arrecadação do Tocantins está sendo gasto para manter essa máquina inchada. Isso não é possível. É o mesmo que você chegar num posto de gasolina e você ter 50 funcionários no administrativo e 10 só vendendo lá na bomba. É o contrário, você tem que ter 50 pessoas servindo ao cliente, que é o nosso cidadão, e não o inverso, tendo 50 pessoas de trás do posto, infelizmente, recebendo dinheiro público, do erário público e não oferecendo um serviço de qualidade. Agora, o senhor tem evitado declarar a qualquer um dos candidatos à presidência da República. O voto, o apoio, diz muito sobre exatamente isso que o eleitor vai avaliar na hora de votar. Quem o senhor está apoiando nessas eleições para presidente? Hoje essa é uma pergunta muito comum. As pessoas sempre questionam, você é de direita, você é de esquerda, qual é a sua posição? E eu queria dizer às pessoas que estão assistindo que eu sou centroavante, porque eu penso no orgulho de
de ser tocantinense, independentemente de quem seja o presidente democraticamente. Eu vou estabelecer uma relação de harmonia, de respeito e propositiva com qualquer presidente que os tocantinenses e os brasileiros escolherem. Isso é um fato. Aliás, na minha vida pública, durante 12 anos do mandato, eu tive uma relação respeitosa com o governo do PT. Apoiei os projetos que foram bons para o país e para o Tocantins. Os que eram ruins, evidentemente, eu fiquei contra. No governo do Bolsonaro, da mesma forma. Se puxarem lá o meu comportamento nas votações, eu apoiei em mais de 80% a pauta do governo Bolsonaro, porque eram pautas boas para o Brasil e para o Tocantins. E da mesma forma, eu fiquei contra aquilo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de me relacionar com qualquer que seja o presidente eleito democraticamente. O senhor já apresentou muitas pautas voltadas para uma área mais conservadora. O senhor se coloca como defensor da vida, da família. Só que o senhor também tem alguns projetos que caminham mais para o campo progressista. Exemplo disso é o projeto de lei que autorizaria jogos de azar, autorizando também a compra de terras por estrangeiros. O eleitor não pode sentir uma certa contradição entre o discurso e essa prática? Eu tenho muitos defeitos hoje, mas eu tenho uma grande qualidade que é a coerência. E desde que eu entrei na vida pública, os meus princípios são muito claros. Eu sou contra aumento de imposto, isso é inadmissível no Brasil, com a carga tributária que nós temos. Eu sou contra tirar qualquer direito trabalhista, seja de trabalhadores ou de aposentados, ou qualquer iniciativa que seja um confronto à vida, à pauta da vida. Isso, para mim, as pessoas sempre entenderam isso de forma clara. Por outro lado, nós precisamos gerar ambiente que defende o emprego, porque o emprego liberta as pessoas. As pessoas não aceitam mais hoje ficar dependendo de indicação de emprego em prefeitura ou no governo do estado. É o chamado... As pessoas não aceitam isso mais e com toda a razão. E a forma da gente resolver isso gerando oportunidades. E a iniciativa privada é um instrumento para isso, para gerar ambiente de negócio, para gerar emprego para as pessoas e que as pessoas possam ter a sua independência financeira. E uma das áreas mais promissoras que existem é a produção de alimentos, a possibilidade de você atrair investimento internacional, respeitar a nossa soberania, respeitar as nossas leis ambientais e trabalhistas e também os resorts integrados, porque o turismo é uma grande vocação do Tocantins e nós não estamos sabendo aproveitá-lo bem. Nós temos aqui belezas naturais como o Jalapão, a Ilha do Bananá. Então, só que nós precisamos atrair esses grandes complexos turísticos, que chamam resorts integrados, para que a gente possa atrair também o turismo. Vamos receber bem os nossos turistas brasileiros, mas precisamos também receber esses turistas internacionais. E esse projeto de minha autoria, que autoriza os resorts integrados, tem esse objetivo específico. Vou falar um pouquinho de assistência para os servidores. O senhor está propondo revogar o plano de saúde que atende hoje aos servidores estaduais e deixar com um plano de saúde privado a realização de consultas, de exames. Isso já foi feito. O candidato não deu certo, o plano de saúde inclusive faliu, o que prestava esse tipo de serviço. Como é que o servidor que é eleitor, vai confiar que ele não vai ficar desassistido caso o senhor seja eleito? É muito simples. O plano de saúde que está hoje em vigor, ele não tem a cobertura necessária para atender bem os nossos servidores públicos. O cidadão, que é um servidor público, merece todo o respeito do governo, como qualquer outro cidadão. É inadmissível ele sair da sua casa e precisar de um exame ou de uma consulta simples, ir num hospital e não ser atendido porque o plano não tem credibilidade. Ele não paga, não honra os compromissos financeiros com o plano de saúde e, portanto, o hospital se recusa a atender o servidor, que em tese estaria coberto por esse plano. É equacionar,
fazer uma nova concorrência pública, onde o edital possa ser rigoroso para que participem planos de saúde que sejam realmente qualificados, que tenham idoneidade e que atendam a contento os nossos servidores, que tenham cobertura no nacional, porque nem sempre o servidor está aqui dentro do estado. E quando ele estiver em outro estado, como é que ele vai precisar fazer uma cirurgia? Se acontecer um acidente, como é que ele vai ser atendido fora? Nossos servidores, que são pessoas valorosas. Uma das suas prioridades é a redução do ICMS. O senhor defende bastante essa situação. Só que o senhor também tem algumas propostas que vão custar dinheiro. 40 mil casas populares, linhas de créditos para pessoas que, inclusive, têm um nome negativado, tem também levar especialistas para clínicas no interior do estado. Como é que o senhor reduz essa carga tributária, faz tudo isso, que parece que é uma conta que sempre eleva a arrecadação. Como é que o senhor vai resolver isso? Rogério, quando se quer, se faz. É uma decisão que está tomada no plano de governo. A primeira providência em janeiro do estado, à frente do governo do Tocantins, é baixar essa alíquota que está matando a população do Tocantins, que é o ICMS. Está massacrando os nossos comerciantes. Em quais áreas o senhor vai baixar o ICMS? Que eles são, na verdade, eles são essa galinha, que são os nossos empresários e comerciantes. Nós vamos reduzir de 18%, que é a maior alíquota do Brasil, que é 7%. Isso vai ali para os micro, pequenos e médios empresários. Só que não é de graça. Há uma contrapartida. A contrapartida é que esse comerciante que vai ser beneficiado, ele tem que abrir uma vaga nova de trabalho dentro. Nós estamos falando de 25 mil empresas ativas no Tocantins e que estarão aptas a entrarem nesse programa, que chama Menos Imposto, Mais Emprego. Empregos novos, nós estamos falando de 50 mil pais de famílias que estão desempregados e esperando uma oportunidade de trabalho. E isso é dinheiro que vai circular na economia. E aí o Estado consegue tomada. Agora, candidato, essa medida não vai descer a nossa arrecadação e o senhor vai conseguir fazer tudo isso que o senhor está propondo? Não, porque nós fizemos um grande estudo com muita profundidade e mostrou que 45% do que arrecada, dos 400 milhões de ICMS, é de energia, comunicação e combustível. Então, isso não é alcançado nessa redução. Nós temos ainda do MEI, do Simples Nacional, que são já alíquotas reduzidas, quase 30%. Então, nós estamos falando de um universo de apenas 25%. Lembrando que os estados que arrecadação, porque você deixa de cobrar uma tarifa abusiva de 18 e paga a cobrar uma tarifa justa de 7, e todo mundo começa a pagar. E nós vamos fazer isso e vamos construir as 40 mil populares, 10 mil por ano. Muito bem. Agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer aos tocantinenses, eu já estive em mais de 123 cidades do estado ao longo desses 36 dias e agradeço o carinho, a receptividade de cada um de vocês. Você que está nos assistindo, que está sido com 16 anos de Tocantins, eu quero convidar você a dar um basta nisso. Nós vamos fazer um governo de 20 anos que nós vamos completar em 4. Esse é o nosso desafio, um governo administrado de 4 anos bem administrado, só que nós vamos recuperar os isso que eu chamo que é 20 em 4. E eu quero convidar você que quer fazer uma nova história, de poder escrevê-la ao meu lado. Por isso eu peço o seu voto de confiança, para que a gente possa construir um novo Tocantins. Você que está assistindo sabe, meu nome é Irajá, o meu sobrenome é o trabalho, a marca da minha vida é a coragem e nós vamos fazer o governo do emprego. Muito obrigado, candidato. Obrigado pela participação. Muito obrigado a você. Olha, amanhã, sábado, de acordo com as regras acordadas com os partidos, nós iremos exibir entrevistas gravadas com os candidatos classificados no 6º, 7º e 8º lugares na última pesquisa IPEC. Daqui a pouquinho, a orientação para quem tem pet. Amanhã é dia de vacina antirrábica, viu? E olha, tem mais sabor vencedor do Festival Gastronômico de Itaquaruçu. Hoje é dia de aprender a fazer um pastel, mas diferente, viu?